giro da ampulheta, no minuto que passar, nas tardes de domingo, tudo pode mudar. Tudo muda. A criança de hoje passa pela infância de ontem para amanhã brincar, de ser quem quiser, livre das cordas, atriz principal de si, na alegria de existir, fazendo o mundo sorrir, em estar rara, Verde Alves, Mara Calves. Este é o Poesia para Sentir. Convido você para vir conosco nesta conversa poética. Mara, fala um pouco da sua história para a gente. Essa é uma biblioteca, né? Tem aqui, mas seu mesmo nós temos uma ilustração infantil. Me fala um pouco disso. Então, primeiro agradecer, né, dar um oi para quem nos acompanha. É um momento muito importante estar com você. Parabenizo por esse espaço que vai registrar nossas memórias, nossos artistas, nossos escritores, para o futuro, né? São essas crianças que até que estão na escola, que querem referências dos nossos sul-mato-grossenses escritores, vão poder ver o seu programa. Então, assim, acredito que esse registro que você está fazendo vai ficar para não só para a pesquisa de quem gosta da poesia, de quem gosta de ler, mas instigar. Eu sempre digo que, como escritora de literatura infanto-juvenil, a gente tem por objetivo maior plantar sementes de novos leitores. Até porque, para ler um conto, uma crônica, né, um romance, ela tem que começar com o pouco, o simples. E foi o que me trouxe também a poesia. Porque há 12 anos eu me lancei como escritora, vou falar assim, porque é um sonho quando você ama ler, e eu aprendi esse ofício, e eu digo que é uma criação de um hábito que precisa ser plantado nas nossas residências, né? Não só atribuir à escola a obrigação de despertar a paixão por viajar dentro da literatura, dentro da leitura. E eu sou professora, né? Falar um pouquinho de mim, de geografia. Me especializei na área de educação ambiental. O que me trouxe para escrever meu primeiro livro é um foco de um problema sério, que é a destinação correta do lixo e resíduo que nós produzimos. Então, há 32 anos, a idade quase do meu filho, que, por orientação e diálogo, porque eu tenho em casa bons exemplos, minha avó Júlia, que agora, agosto, completará 94 anos, lê todos os dias. Por isso que eu digo que a família ela é o cerne, né? O coração desse plantar sementes de novos leitores. E na perspectiva de problemática ambiental, falando com vovó, ela dizia assim, mas você reclama do lixo, né? Eu falei, mas vovó, você já viu? As sacolinhas estão pendurando nas árvores, agarradinhas nas cercas, e você vê pelos córregos, e vê pelos bueiros, e aí, e o futuro? Enfim, ela me disse uma coisa que me trouxe uma reflexão, eu penso que está, né, como uma tatuagem no meu cérebro. Está te incomodando, Mara? Eu, tá, vó. Senão eu não estaria aqui falando. Ela, vou te falar uma coisa muito séria. Levanta, para de reclamar. Vai ajudar a melhorar a situação que te incomoda. Aí eu falei, vixe, eu acho que tô falando muito. Um puxão de orelha importante para a minha vida. De lá para cá, eu pesquisei sobre tudo, né? E dentro do entendimento da cadeia produtiva da construção de embalagens, depois de descarte correto dessas embalagens, da coleta seletiva, do problema social, do problema ambiental, do problema, né, dos catadores que pegam, rasgam às vezes, para pegar algo que as pessoas jogaram fora. E nesses 15 anos foi voluntário. E o catador era o meu foco de ajuda primeiro, porque antes do lixo, aquilo que não tem vida, o ser humano, para mim, me tocou muito mais. Falei, tá bom, vamos prestar atenção nesse problema. Em resumo, depois de 15 anos,
eu entendi que não era só buscar infraestrutura, galpões, prensas, balanças, carrinhos com condições de não ficar puxando uma bicicleta e ajuda e faz projetos e monta cooperativa e aquela luta. Faltou, depois de tudo pronto, o reciclável. Aí eu falo, a educação. Eles rasgam porque alguém não separou. E aí eu peguei 20 anos de pesquisa e lancei meu primeiro livro. Eu falei, não, então nós vamos fechar esse ciclo. Lixo no lugar certo, o planeta vivo e esperto. Foi o primeiro livro. Nós temos aqui a primeira versão, de 2008. Depois, já na 4ª edição, ele cresceu um pouquinho, porque eu entendi, e são livros paradidáticos, e esse seria meu único livro por conta desse problema que me incomoda. Ele vem, a cada página, além da história, pesquisas, que é o pesquisar, é o aprofundar, e aí a família, a escola pode aprender junto. Né? Eu sempre digo que eu escrevo para crianças de todas as idades. Por ser paradidático, quem vai ler vai aprender uma coisinha nova. Só que as crianças nas escolas, como professora, como escritora, algumas sensações que me tocaram, me emocionaram, e aí eu me apaixonei de vez. Porque a criança, ela é muito pura, ela é muito... E ela é um multiplicador de levar essa mensagem para a família. Ela chega em casa e fala, sabia que tem coleta seletiva aqui, pai? Você sabia que tem aquele caminhãozinho? Você sabia que leva para os catadores, é doado? Você sabia que nós temos que fazer nossa parte para o meio ambiente? E não é só na questão ambiental. E aí vai para o trânsito, é o cinto, é o sinal, é o celular. Então, a criança, ela é o plantar ao inverso. Nós plantamos sementes de novos leitores e eles plantam dentro da família essas novas oportunidades de criar hábitos saudáveis e cidadãos. Porque, ao ler, nós entendemos também que nós não temos somente direitos, mas deveres. E as perguntas das crianças, de onde vem tanto lixo? De onde vem tanto lixo? E aí eu lanço um exagero de consumo. Esse questionamento filosófico, né, que eu digo, a família perde quando a criança fala, mãe, por quê? Porque sim. Mas é uma filosofia nata da criança. É uma oportunidade de você pegar um livro, vamos pesquisar, vamos entrar na internet, olha por quê, por causa disso, por conta daquilo. Porque quando você lê e pesquisa, entende o que você lê, se torna hábito, se torna conhecimento, e esse conhecimento se torna ação, ou pode se tornar uma ação. É uma concretização daquela imaginação Exatamente. Da criança. E eu estou indo para meio século de vida, ainda me sinto uma criança. Porque eu vivo cheio de porquês, eu ainda fico... Eu falei, não vou falar para a avó, senão a avó vai dar um puxão de orelha. Então, eu já vou pesquisar o porquê. E isso foi trazendo que, para mim, a vontade de estar produzindo, porque eu procurava o material e não encontrava. Falei, isso dá um livro. E eu invento história, conto história, sento com as crianças, a gente escreve junto. Minha neta Morgana foi o motivo do 3º livro. Com 3 aninhos, e ela já vai completar 10, olhando o globo terrestre. Roda, roda, roda. Vovó, por que chama Terra? Ai, meu Deus, como é que eu explico? Eu não posso aproveitar todo porque eu tenho que ajudá-la nesse novo conhecimento. Ah, Morgana, eu já sei. Deixa eu explicar. Isso aqui é um livro, esse é um copo, eu me chamo Mara, você é a Morgana. Ela botou a mão na cintura e disse que nós damos nomes a objetos, plantas e animais. Isso eu sei, vovó. E coisas. Aqui na superfície da Terra tem mais água do que terra. Tinha que chamar planeta água. Aí pronto, me desmontou. Então, vovó não pode mudar o nome do planeta. E você tem razão. Isso, né? Aí Morgana no planeta água. É a forma que eu consegui de acalentar o coraçãozinho dela. Vovó vai escrever um livro para você. Morgana no planeta água. Né? E foi o primeiro livro em que alguém real se torna personagem. Então, a Morgana, com 3 anos, queria contar a história do livro dela para os colegas da escola. Então, com 4 anos, ela aprendeu a ler. Ela já lia. Então, a gente traz reflexões sobre a água de todos os aspectos ambientais, sociais, de poluição do lixo nesse recurso hídrico, né? Porque, para mim, depois que eu comecei a estudar muito lixo, ele está em todo lugar. E todos os meios ambientes, seja natural ou construído pelo ser humano. Então, aqui a gente traz a reflexão sobre o meio ambiente corpo, que, como a superfície da Terra tem 70% de água,
e nós precisamos beber muita água, mas tem lugares, territórios nesse vasto Brasil que não tem, recolhem água da chuva. E outros, como aqui na imagem, jogam água depois de paga, né? Pagar a sua continha para lavar carros, casas, enfim. Eu sei que Morgana, com 4 anos, já lia, ia comigo nas escolas, contava a história do livro dela, autografava, tirava foto. Aí nasceu uma nova oportunidade, que é colocar as crianças dentro das obras. Todas as minhas obras, depois desse livro, homenageiam crianças reais, com fotos delas e o nome ou apelido delas nos personagens. É um grande incentivo para a criança, né? Se ver no livro e ter a percepção que ela também pode escrever, pode criar. Então, no resumo das coisas, a criança, ela motivada, ela vê a ilustração e acaba sendo um verso, né? E tudo isso é muito poético, né? E quando que a poesia entrou de fato na sua vida, Mara? Então, depois do 7º livro, aí eu escrevi sobre Programa de Educação Ambiental para o Fundamental 2, escrevi um projeto de filosofia. Eu tenho um livro de 12 histórias para fazer filosofia com criança, de pesquisar. Vamos pesquisar. Tem sobre diversidade racial, tem sobre trânsito, sobre ética, cidadania. Eu comecei a escrever sobre problemas da sociedade. Eu vejo e como eu posso ajudar, então, a melhorar a situação que me incomoda. O último, 2019, foi sobre o trânsito, que me incomoda em Campo Grande. Em 2017, eu lancei 10 sobre Mato Grosso do Sul. A criança que lê o livro, né, do lixo, que foi o primeiro, 2008, 9 anos depois que eu lancei os 10 do Mato Grosso do Sul, onde tem 60 crianças homenageadas com o nome delas, essa criança já tinha crescido, é adolescente. E queriam saber que livro que eu tinha para o adolescente, porque aqui o encantamento já tinha funcionado, eles já eram leitores. Eu falei, e agora? Meu público está crescendo. Eu faço parte da Academia Feminina de Letras e Artes do Mato Grosso do Sul e represento a literatura infantil. Faço parte da União Brasileira de Escritores desde 2011. Então, a gente convive com poetas e poetisas, né? Leio bastante para poder também aprender. E me trouxe, vamos dizer assim, desde 2000 depois de 5 anos, dentro da minha experiência de leitura, da minha experiência de pesquisa, e eu comecei a escrever e colocar para os poetas e para as poetisas, olha, isso aí é poesia, porque minhas aluninhas já cresceram e querem continuar o contato com a escritora. E aí falou, mas isso aqui você pode melhorar assim, isso aqui você pode tal. Bom, você foi sendo lapidada, né? Mas os versos já estavam aí, né? Desde o título do primeiro livro. Lixo no lugar certo, planeta vivo e esperto. Então, minhas obras, se você se aprofundar, além da história do enredo, ela tem melodia. E aí, falar em melodia, aquela revista número 5 da UB, nós temos aí uma poesia chamada Mais do Mesmo. Se entrarem, a minha neta Morgana, que pesquisa muito, já descobriu que a vovó Mara é a única do planeta Terra. Ela falou, vovó, você sabia que pesquisando seu nome no Google, Mara Calves, só existe a senhora? Eu falei, não. Que bom. Porque quando a gente coloca o nome lá, muitos nomes iguais aos nossos, né? E aí, no meu YouTube, tem essa poesia Mais do Mesmo, musicalizada por Zé Geral. Então, assim, a gente começou a interrelacionar também com outras artes, né? O livro da Jujuba, Seriema Viajante pelas Fronteiras do Mato Grosso do Sul, que traz culinárias típicas de 5 estados e 2 países, se tornou teatro no Grupo Casa. Então, a poesia... Inclusive, a Lígia esteve aqui. E a paixão, o trabalho deles. É esse entendimento, né? Enquanto eu levava a literatura infantil para criar esses novos leitores, eu entendi que esses novos leitores vão ser os leitores das poesias. Você foi um reflexo daquilo que a sua avó te falou, levanta e faz. Vai ajudar a melhorar a situação que te incomoda. Então, eu lancei a primeira poesia já há 8 anos, tem 15 coletâneas com as minhas poesias, e eu estou praticando há uns 2 anos com mais afinco. Isso que eu ia perguntar da poesia em quinta, né? A poesia quinta. Eu me tornei, então, uma quintanista, né? Poética, essa forma de se chamar quem constrói poesia em quinta. A quinta e a aldrabia
são gêneros poéticos criados no Brasil. Acho que por isso que me encantou. E porque a quinta, ela se faz de 4 versos, 2 palavras nos 4 primeiros e 1 na quinta, rimando o final da segunda com a quinta. Então, eu acho que eu achei mais fácil. Mas aí a Andréia, Dona Dom Leal, lá de Mariana, de Minas Gerais, que a gente também coloquei. O verso da Aldravia. Eu fui beber nas fontes, né? E dentre a Aldravia e a quinta, ela, por orientação dela, ela falou assim: Mara, vai na quinta. Você entendeu? Você tem mais jeito de quinta. Eu acho que na quinta, porque eu preciso de palavras, né? A Aldravia são 6 palavras, uma abaixo da outra só. E aí, para você sintetizar, é mais complexo. É mais complexo, eu acho mais difícil. Eu falei, tá, então vamos começar com a quinta. E sempre nós colocamos no grupo, né, dos quintanistas diariamente a nossa construção poética. Fiz alguns contos poéticos, né, e o último livro que nós recebemos foi esse daqui, Além da Terra, Além do Céu. Lê alguma coisa dele pra gente, por favor. Vou ler minha poesia para vocês. E aqui eu entendi, né, que aqui eu fugi da minha zona de conforto, que é a quinta, que eu poderia estar colaborando também com reflexões sobre o nosso estar enquanto seres humanos e vivos, né? A vovó precisa do óculos agora para ler. Nem tirei o meu. Vamos lá. A poesia se chama Nós. Aperte bem o nó da gravata, do laço, da corda, para não soltar, pois, do contrário, perde sua função. Os nós, impostos por nós, travam a convivência, impossibilita a harmonia, divide e atrai conflitos, bloqueiam a paz. Livre-se de qualquer nó. Corte-o se necessário, use a tesoura da solidariedade, a faca da fraternidade. Encontre sua serenidade. Desfaça o nó invisível que colocou em seu pescoço. Mentalize boas ações, faça mais, fale menos, transmita a paz. Foque em seus sonhos, planeje e se organize. Muitas vezes, os insucessos são nós, colocados apenas por nós. Desate cada nó. Vibre e emane a paz. Leve e seja a paz. Encontre a paz dentro de si. Respeitando o próximo, a paz virá. De Mara Calves. Para vocês aí, um momento em que a gente estava refletindo muito, né? E acredito que a gente também tenha como poetisa, essa missão de reflexão sobre... E eu não perdi essa vontade de transmitir dentro da minha poesia sensações, sentimentos. Eu sempre digo que, como bons leitores, né, a gente escreve com facilidade, mas que a gente possa escrever algo que possa transmitir esses, ou pelo menos instigar os 5 sentidos, em que, ao viajar, as pessoas entendam que a informação obtida através da leitura, ela pode me tornar uma pessoa, um ser humano, né, um cidadão, dentro dessa construção melhor e evolução para cada um, depois, de forma mais harmoniosa com o seu meio, o seu local, a gente possa contribuir com os nossos leitores, né? E eu entendi também que nós podemos escrever e melhorar na nossa escrita todos os dias, né? E todos os dias, né, eu aprendo praticando, exatamente. Então, a poesia, ela chegou para a minha vida para, primeiro, um desafio para atender, né, os meus leitores crescidos. E entendi que temos leitores para todos os gostos, né? A particularidade de cada um dentro da sua escrita deve ser respeitada, porque só ela entende o que naquele momento ela quis transmitir. E a mesma poesia chega para vários leitores
de forma diferenciada. Depende de como essa poesia chega para ele, como ele sente isso naquele momento, né? E leva em consideração a sua vida, né? A sua vida vivida, a sua vida lida, porque todos os conhecimentos, através da leitura, lhe proporcionam a ler a mesma poesia, se lida em épocas diferentes, interpretá-la de forma diferente, porque vai estar agregado nesse tempo, né, a sua leitura desse período a mais. A gente está falando bastante de criança, mas essa criança crescida, ela não deixa de ser uma criança crescida, né? Sim. E ela está alimentando aquela criança, despertando ela e dando o exemplo, né? Você vinha falando da sua avó, eu também lembro muito de que tinha muitos livros em casa, mas ao invés de perguntar para meus pais as minhas dúvidas, eu ia até os livros. E quando acabaram os livros de casa, eu ia para os livros da escola. Sim, eles nunca chegaram e falaram, olha, lê, mas estava lá os livros. Eles compravam os livros e eles estavam ali, olhando para mim. Bom, eu tenho uma dúvida, ali deve ter a resposta. Inclusive, Barças antigas. Nossa, pesquisei muito em Barça. Fala, a gente entrega pula a essa parte. A gente entrega a idade. Mas é isso que você... É justamente o que você pontuou, porque muitas vezes você não tem o pai que lê todos os dias porque está trabalhando para prover o sustento, né? Mas só dele ter colocado, oportunizado uma prateleira cheia de livros, e a criança, ela vai estar sendo atraída se tiver na prateleira. Tem que ter o livro. A curiosidade, né? Criança, a curiosidade, pergunta o tempo todo. Então, você está ali, tem um motivo para estar ali, né? Por que está ali? O que tem dentro disso? Exatamente. O que pode ser feito ali? E se a gente pode oportunizar isso para as crianças, né? Porque eu vou me embora, isso é uma certeza. Eu falo, gente, nós vamos virar... Sua herança é o quê? Tem mais de 22 livros aí? Eu tenho 22 obras impressas, tenho uns 2 e-books e tenho 30 prontos. Então, da literatura infantil. Fora as poesias solos que estão para vir, né? Ah, sim. Eu estou aí depois de 8 anos escrevendo, aprimorando, estudando, me programando, né? Juntando aí, porque tem muita coisa que eu publico todos os dias. Em tempo de pandemia, vários saraus virtuais, né, que nós estamos participando. Estamos alimentando a alma das pessoas, né? Eu acho que eu vou juntar tudo isso. O ano que vem vou lançar um solo só de poesia. Acho que já chegou o momento para a gente condensar tudo que está nas nuvens aí, na rede, né, na rede social. E aí quem queira, né, conhecer, ler, Maracalves. Se você colocar no Google, como diz minha neta, vai para o meu site, maracalves.com.br, nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Tudo Maracalves, né? Tudo Maracalves. Porque Maracalves é única, né? Porque a Maracalves é única no planeta. E eu fico muito feliz, porque eu aprendo muito com todos os espaços literários onde a gente, né, pode ocupar, não só sendo associado ou, né, acadêmica, no meu caso, mas as escolas... é o espaço onde eu mais me aproprio para poder plantar essa semente de novos leitores. Porque é lá que as crianças também, eu senti isso, um estímulo para levar, né, para os nossos sul-mato-grossenses, porque eu viajo também em outras cidades do nosso estado para divulgar nossas obras. As crianças achavam que escritores ou estavam mortos, ou morava em outro país, ou morava em outro estado. Então, a alegria delas de conhecerem alguém que nasceu em Campo Grande, que é sul-mato-grossense, traz essa possibilidade para nascer também novos escritores, uma nova geração. E a gente volta lá porque você falou do início, né? A criança na escola daqui sabe que tem poetas, escritores, bons escritores premiados, escritores que são referências no Brasil e fora do Brasil, traduzidos fora do Brasil, estão aqui. Exatamente. Do lado delas. Então, além de ser um incentivo, é um exemplo, e elas vão poder pedir para o professor. Eu quero ver daqui, por que a gente não estuda alguém daqui? Exatamente, é meu palpável. vizinho é escritor. É palpável, né? E até umas 3 experiências nós fizemos projetos em que as crianças foram as escritoras e nós publicamos, né? Juntamos lá todos os terceiros anos, vamos desenhar, né? Tem um artista que gosta da dança, que gosta da música, que gosta do desenho, né? E nós produzimos livros deles para eles, com eles, né? Que é possível, sim, dar acessibilidade não só à leitura,
mas a construção literária desse futuro. E da possibilidade, né? Fica claro, as pessoas falam é possível, é possível. E eu sempre afirmo que, deixando esse legado positivo para as questões que me incomodarem enquanto viva, mesmo eu indo, os livros vão ficar em alguma estante, prateleira, biblioteca, vão ser doados, eu faço muito feira da troca de livro com as crianças para entender que a gente pode ler outras coisas e não esperar o dia que tiver, né, o recurso, fazer a troca ou empréstimos, e fazer com que o livro passe de mãos, né? Circule, né? Não pode ficar bonitinho. Eu falei, livro bom é aquele que está rabiscado. Livro que bom é livro lido, né? Sabe? Das orelhinhas pontiagudas. Porque quando eu olho um livro assim, eu falo assim, esse foi bem aproveitado. Você terminou de ler o livro, foi bom para você? Exatamente. Indica, passa para a próxima, passa para frente. Sim. Né? E essa era digital, né? A gente está se preparando para o próximo ano a lançar todos eles em e-book. Porque 1 ano e meio, né, com a pandemia, estão nascendo novos leitores digitais. E com esse fechamento das escolas, e agora que estão abrindo mais aos poucos ainda, a criança começou a aprender a lidar com o aprendizado de forma virtual. Né? Foi novidade para todo mundo, não só para as famílias, professores. Ninguém estava preparado para isso, né? Apesar da internet estar aí, não tinha preparo para isso. Não tinha uma dedicação, então, né, para esse aprendizado. E eu acredito, então, que esse novo ensino médio também deveria ter novas oportunidades, né? Novos leitores, novos escritores. Sim. E ser enfatizado diariamente para a criança, né? Eu acredito que vai mudar. Não tem como. Não tem Precisa, mais. né? Senão não vai. Né? Eu acho que essa evolução... E eu tento sempre olhar o lado bom, né, dos problemas, dos sufocos, do estar tendo que lidar com algo que você não tinha e passa a ter. O inusitado. E a administração do estudo da criança em casa trouxe até o novo leitor, que é o pai, que teve que ler para poder entender, para poder explicar para esse filho. Então, nós passamos por aí algumas revoluções nessa pandemia que não estava escrito, mas aconteceram. E eu penso que o lado positivo é porque o pai também começou e pôde ter a oportunidade de aprender com o filho. E toda essa pressa teve que desacelerar novamente, como era antes. Sim, né? Eu falo, gente, calma. Vamos com calma. Que as crianças têm que chegar na escola educadas já, né? Não é o professor que vai educar a criança daquela forma. Ele vai dar os caminhos. Você vai dar informação, né? Para instigar a curiosidade. Pessoa conscientizada, ela sabe o que deve ser feito e que faz. Então, a escola ela tem que instigar esse exercício convivência, né, na sociedade, enquanto cidadão, e a possibilidade de não só deixar, né, um mundo melhor para essas novas gerações, mas novas gerações de leitores para esse mundo. Porque quanto mais você sabe, mais você também administra, né, todos os percalços ou problemas que vão aparecendo. Porque o conhecimento também é experiência de vida. Eu aprendo muito. Nada mais poético que isso, né? Você ter todos os caminhos para escolher. Exatamente, exatamente. E assim, eu sou um exemplo vivo da paixão pela leitura, em que eu ultrapassei a minha geração, né? Eu digo isso porque a minha faixa etária de idade e as minhas ações enquanto criança nunca eram para aquela faixa etária, por conta da leitura. Então, a gente estava na roda... Você estava avançada já, né? E eu falava, não, mas vamos falar sobre isso. Isso o quê? Eu falei, será que só eu que li? Será que é só eu que li isso? E com 16 anos, aqui, eu já tinha 2 anos de carteira registrada, eu já lidava com responsabilidades dentro de uma empresa administradora de 20 supermercados. Por quê? Porque eu tinha o conhecimento, a técnica, e eu queria aprender. E aí, o estudar, o gostar de aprender, a gente pode plantar na criança através da leitura. Né? E mais do que o conhecimento, é a forma de ensinar diferenciada e específica para cada um, né? Como aqui, nesse leque de biblioteca que você tem, mostra, tem para todas as pessoas, todas as linguagens, é direto, não é uma coisa complexa e atende todo mundo. Eu tenho vários assuntos. Eu falo, isso dá um livro. Isso dá um livro, e eu vou escrevendo. Vai sair agora no 2º semestre. A gente está lançando Sul Mato Grossense de Coração, com a Ângela Colognese.
E vamos estar lançando Estrelas do Brasil, para falar de todos os estados do Brasil, que são as estrelas da bandeira, em forma de poesia. Eu vou falar de geografia, turismo, é um livro só de poesia. Então, assim, para afirmar, né, a coisa da poesia e desse leitor que quer algo mais complexo, mais elaborado, que eu escrevo com Edilene Proença. E, muito provavelmente, também está saindo do forno, não sei ainda se para esse ano ou começo do ano que vem, nós estamos transformando música em livro. E aí, aguardem, porque uma das músicas mais conhecidas do Grupo Acaba, eu e Moacir, a gente está preparando um livro, fazendo o inverso, né? Trazendo a música para eternizar em uma história de literatura infantil. De todas as obras que a gente constrói com pesquisa, eu deixei ali, bem de pezinho, As Aventuras de Igor, o Peixe Barbado nas Águas de Campo Grande. Esse livro, eu passei 5 anos pesquisando ele. Então, assim, há uma dedicação, não só de amor, né, mas de revisão de assunto para que eu possa chegar ao leitor com aquela informação. Nessa pesquisa sobre lixo, há 9 anos eu faço palestras de manhã, de tarde, de noite, levando informação, porque a gente não sensibiliza, não conscientiza ninguém, o objetivo é sensibilizar. E eu sempre pergunto, o lixo da rua, que alguém jogou, brotou do chão. Quando vem a chuva, vão para os bueiros, rios, córregos, mares. Pois bem, quantos córregos tem em Campo Grande? Ninguém fala mais do que 10. 2, 5, 7. Aí, gente, como é que nós vamos conhecer, cuidar do que a gente não conhece? 99% das pessoas erram. E aí eu me senti na obrigação. Na verdade, isso foi uma obrigação. Eu falei, eu vou escrever um livro sobre isso. Então, esse livro, se você pegar, pode tirar dele um mapa para mim? Tem um mapa das microbacias, por favor. Nós temos esse. Então, esse mapa, ele traz as 11 microbacias de Campo Grande, o mapa de Campo Grande com as 11 microbacias, onde eu vou contar a história, a geografia e todos os pontos turísticos ou ícones. Entram todas as igrejas, entram praças, parques lineares, enfim. E eu passeio por Campo Grande, visitando pelos 33 córregos e o rio Anhanduí. Então, é um guia turístico. Eu digo, esse livro, todo adulto deveria ler também, para a gente conhecer. E conhecendo, e sabendo que as microbacias elas se formam dessa queda da água, então todos os córregos estão sujos de lixo. É uma tragédia poética, né? Porque aí a gente tenta, aquela coisa. Sensibilizar. Né? Não vou jogar, porque isso aí vai para os 33 córregos e o rio Anhanduí. Então, assim, eu digo que essa preocupação de deixar esse legado positivo não é só para o novo leitor, mas para esse adulto também que não sabe dessa informação. Porque eu digo, se o pai vai contar essa história para o filho... Como que o pai vai explicar, né? Matar a curiosidade da criança, se ele não sabe. Ele vai se sentir envergonhado e vai procurar informação. Exatamente. Então, e a gente está fazendo um projeto para ver se torna ele não só digital, mas um aplicativo. Sim. Em qualquer cidadão, residente, nascido ou turista que vier para Campo Grande, a gente possa visitar, né, Campo Grande e conhecer a nossa história, porque eu começo justamente no Prosa e Segredo, lá no Horto, que chega a ser esse peixinho lá do norte. Então, o Igor aí na história, ele é uma criança. No final tem a foto dele, para saber quem é ele, e todos os personagens desse livro. E aí, o Estrelas do Brasil, acho que vem solidificar essa forma de construção poética para que eu lance o meu solo, né? E torne todos os livros em e-book, porque isso é paixão. Quando eu falo que a gente não consegue mais parar de escrever, porque quando você está com a criança, ela joga outro porquê. E daquele porquê e das perguntas que eu faço, e essa convivência social, a gente pode, se quiser, observar de forma, né, crítica, reflexiva, mas tornar esse cidadão leitor, crítico e ativo, né? Porque só saber, volto a dizer, não lhe torna uma pessoa conscientizada. E a gente está
A quinta eu estou praticando com as crianças agora. E elas estão gostando de construir quintas, porque igual para mim foi fácil. Soa bem, né? Ele deixa. É uma sonoridade bacana que fica, é simples. Exatamente. E a criança consegue fazer. Eu acho que a possibilidade de a gente poder deixar um mundo melhor pode encantar, né? E aí vamos trabalhar, vamos produzir, vamos escrever poesias que toquem essas mentes e corações. Poesia para sentir. Mara, a gente podia passar programas e programas para falar cada um desses seus livros, das suas ações, dos seus projetos, dessa poesia que nasce desde do seu primeiro verso, do seu primeiro livro. Mas vamos aqui declamar a poesia que foi escrita durante a nossa conversa. Ai, que legal. E vamos nos ver mais vezes, vamos falar mais vezes. As pessoas têm aí registrado como chegar até você. Mara Calves é a única, então é só jogar na rede que você encontra a Mara. Vamos lá então, Mara. Orelha puxada. Da orelha puxada, levanta o levante, diante do adiante, a angústia da jornada, nascida da parte de fazer acontecer. O plantar inverso, reverso do verso criança, infância viva, redonda, da grave idade do planeta, reflexo da nossa faceta. Olha. Muito obrigado, gente. Esse foi o episódio Mara Calves, do Poesia para Sentir. Gratidão. O giro da ampulheta no minuto que passar, nas tardes de domingo, tudo pode mudar.